Galera, olá, bem-vindos a mais um vídeo aí, sejam muito bem-vindos. E hoje vamos lá responder mais uma pergunta. Desgaste na coluna prejudica nos treinos? Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu e preparador físico. E aqui neste canal eu te ensino a treinar jiu-jitsu do jeito certo. Vamos lá, desgaste na coluna. Um desgaste na coluna se prejudica? Não. Falando a grosso modo, não prejudica. Depende do desgaste que você tem, né? Depende o que você tem, qual patologia, qual nível, como está a estrutura, como estão os discos, que desgaste na coluna, né? Falando a grosso modo, tratando, fazendo da maneira certa, não atrapalha. Se você tratar, treinar, fortalecer, não vai atrapalhar um desgaste. Eu tenho um desgaste, né? Na época doía muito, eu fiz fisioterapia, fortaleci a região, entendi aonde que doía ali, né? Tratei e nunca mais doeu. Treino até hoje. Então não me atrapalha, não me atrapalha em nada. Depende qual desgaste. Tem alguns problemas mais graves, hérnia de disco, osteofitose, que é o bico de papagaio, né, que chamam de osteofitose. Depende o nível que tá essa lesão, né, que foi indo. Tem duas pessoas que treinavam comigo. Uma pessoa teve, só que não foi desgaste, foi grave na estrutura, foi um bico de papagaio ali que vazou, enfim, teve que operar. E ele não tinha muita flexibilidade, ele chegou a andava torto assim. E ele chegou, operou para melhorar, para treinar, teve que parar de treinar, ele ficou sem treinar, 1 ano e pouco sem treinar, operou. Eu pensei que ele não voltaria a treinar, ele voltou, fisioterapia, pilates, voltou a treinar. Só que ficou limitado em movimentação do Gil, né? Não conseguia fazer, era limitado porque ele não tinha alongamento, não tinha flexibilidade. Começou a trabalhar mobilidade, flexibilidade todos os dias. Até inclusive eu passei alguns exercícios para ele foi fazendo. 1 ano por aí, ele treina igual eu, assim, a flexibilidade. Eu sou bastante flexível, tenho alongamento. Ele tá muito mais, 100% do que ele era. Então, isso aí tem coisa desde quando ele operou, coisa de 5 anos. Então, para ele, né, que foi uma lesão grave, que ele teve até, né, passou por uma cirurgia, não atrapalha em nada. Depende de como você tratar. Né, já tem um outro caso que foi um aluno meu, que ele é mais pesado, é mais forte que eu, é maior, mas sempre foi a mesma, a gente tinha o mesmo jogo assim, né? Ele também fez uma operação, perdeu muita flexibilidade, mobilidade e não voltou. O que ele faz? Ele se adaptou, ele usa força. Ele também operou, acho que foi hérnia de disco, alguma coisa assim. Ele operou, também passou pelo processo de recuperação, fisioterapia, voltou a treinar e hoje ele se adapta em algumas posições que ele usa força. Ele não consegue mais fazer a flexibilidade. Então vamos pensar assim, atrapalhou ele? Sim e não. Ele perdeu a flexibilidade. Eu acredito que se ele fazer um trabalho de mobilidade articular, né, alongamento, ele volta com a flexibilidade. Inclusive já até falei para ele. Mas ele se adaptou em algumas posições, ele usa um pouco da força ao invés de usar a flexibilidade, né? A gente fazer uma posição muito parecida, de estar nos 100 quilos aqui, quando está quase passando, eu venho com o pé aqui, ponho aqui para repor a guarda. Antes da operação ele fazia isso. Depois que operou, ele perdeu a flexibilidade e não tem muita confiança para fazer. Mas, como eu falei, e como disse para ele também, eu acredito se você fazer um trabalho de alongamento, mobilidade, você volta. Porque o músculo da gente, ele é que nem um elástico, né? Ele é adaptável, você treina ele, você vai alongando, 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 ele vai ficar alongado, vai aumentar a sua mobilidade, a sua flexibilidade, certo? Então, depende até onde, né? Até onde que vai. Por que eu digo depois que opera ou se tem um desgaste, que nem o que eu tive, hoje não me atrapalha em nada, quer dizer que a lesão sumiu? Não, a lesão não sumiu, tá ali, o desgaste tá ali.
Só que o que protege a nossa estrutura óssea é a musculatura, né? Você fortalece a musculatura. Por outro exemplo, não é, a gente está falando de desgaste na coluna, mas só vou dar um exemplo do meu ombro. O meu ombro eu fiquei 10 meses sem botar o kimono. Eu fui em 5 médicos, 5 ortopedistas. O quinto, que ele era do esporte, que falou pra mim, fica um período aí, 1 ano, sem pôr o kimono, eu vou te passar uma fisioterapia, uns exercícios e tal, e não precisa operar, não precisa fazer infiltração, você vai voltar. Só que daqui pra frente na sua vida, você nunca mais pode deixar de fazer um fortalecimento no ombro, no corpo inteiro. Os outros 4 médicos que eu passei queriam fazer infiltração, outros 2 queriam operar, enfim, um desgaste na articulação, tá quase o osso no osso ali, quase, né? Ainda não tinha chego. E aí eu fiz esse fortalecimento, e anos atrás, e até hoje eu faço, né? Eu treino, faço uma preparação física. O que eu percebi, se eu não treinar, se eu não fazer um fortalecimento no corpo inteiro, principalmente ombro, peitoral, costas, eu começo a sentir o ombro. Eu não consigo mais empurrar. Sabe quando você vai empurrar, tá nos 100 quilos ali, ou numa montada, você vai empurrar esse movimento? Dói muito. Parece que eu sinto o osso com o osso encostando. Então eu não posso parar de fazer esse fortalecimento. Aí, respondendo a pergunta, né? Mudando para o ombro, me atrapalha? Me atrapalha se eu não tratar. Né? Não é nada grave, é um desgaste. Me atrapalha se eu não fazer o fortalecimento, eu não consigo treinar direito. Incomoda muito. Então, falando do desgaste, se você fazer um preparo, dependendo do nível que você tá, você fazer um preparo na musculatura fortalecendo, não vai te atrapalhar. Né? Não vai te atrapalhar e, digamos assim, vai congelar ali aquele desgaste que você tem. Não vai avançar. Porque se você não fazer nada, continuar treinando, dando paulada ali em cima, vai piorar. Até, quem sabe lá, talvez uma cirurgia, depende do que. Depende do que for a causa que você tem, que você está sentindo. Né? Depende também do jogo, do treino. Na coluna eu tive também um desgaste, deu uma adormecida nas pernas, eu fiquei bem ruim, doía demais a lombar. Aí fiz exames, foi um desgaste também. Fortaleci. Até hoje eu fortaleço. Fiz um trabalho de fortalecimento, alongamento, mobilidade. Hoje eu sou muito mais flexível do que era. Também não me dói, mas eu não posso parar de treinar o fortalecimento muscular, né? Preparação física. Se eu paro um mês, chegando 1 mês e meio, 2, eu já começo a sentir. Continuo treinando jiu-jitsu, só jiu-jitsu, mas paro o condicionamento, eu sinto. Mesmo treinando jiu-jitsu, só jiu-jitsu eu sinto. Tem que fazer um complemento para fortalecer. Beleza? Respondido, então. Atrapalha, depende, né? Atrapalhar não atrapalha se você tratar. Dependendo. E se for uma coisa muito grave, como eu dei o exemplo dessas 2 pessoas que operaram e voltaram, não atrapalharam em nada. Certo, galera? Então é isso. Se gostou aí, curta aí, compartilha com seu amigo aí que tem desgaste da coluna, que está precisando, para ajudar mais pessoas. E até o próximo vídeo. Os